milito na Livraria São José há 53 anos. Entrei aqui com 12 anos de idade. E espero encerrar minha carreira aqui com uns 100 anos, mais ou menos. A nossa geração é universitária. É uma geração que se associou ao negócio do livro porque por paixão. Não vai perguntar negócio de computação não, que isso aqui não entra no meu vocabulário. E cada sebo aí atual agora, aí, tudo informatizado. Livraria São José é o sebo. Sebo, a verdadeira palavra, sebo. Aqui não se usa nada de internet, não. O negócio aqui é vender o nosso livro aqui, direto aqui para o cliente. Não tem nada de botar em... A gente usa aqui, ó, é a memória. E funciona, hein? Eu acho que existe um certo desprestígio no Brasil, até com a palavra sebo. Eu acho, né? As pessoas falam, um sebo é sujo, cheio de poeira. Era mesmo, antigamente era assim. Mas hoje não, Há os sebos sujos, cheios de poeira, onde você não acha nenhum livro, onde nem o cara sabe que livro tem lá, entendeu? Mas eu acho que de um tempo pra cá, posso citar uns 5 pessoas dessas, meus amigos de faculdade, o Marcelo, da Imperial. Porque o livro no sebo, ele tem história. Isso não é conversa, não. É o seguinte, quando você tem uma livraria de livro novo, como é que você faz para conseguir? Você liga para uma editora e fala, ó, eu quero tantos desse, tantos daquele, tantos do outro. Desliga o telefone e acabou. Daqui a tantos dias o cara te manda os livros e acabou. É assim que você consegue os seus livros. Sebo não. Sebo você não tem fornecedor. O fornecimento é absolutamente aleatório. As pessoas te ligam e falam, ó, eu tenho aqui a minha biblioteca do meu pai que morreu e eu não sei o que vou fazer. E se você não for lá na hora, outra pessoa vai e acabou. Quer dizer, só tem aquela chance, não tem outra chance, né? A minha sócia, ex-sócia, ela recebeu uma vez os livros de um porteiro que pegou um saco e falou assim, aí dona, madame, toma aqui esse livro, quanto é? Me dá 10 reais. E foi embora. Aí ela, entre os livros, que eram todos bons, aliás, alguém morreu, sei lá, o cara não dá bola para livro, fala, joga isso aí fora. Isso acontece, não acontecia no passado, hoje é raríssimo disso acontecer, as pessoas sabem bem o valor dos livros, querem vender pra gente. Já aconteceu, assim, de eu ver livros maravilhosos em favela. Aliás, o primeiro lote que eu fui ver na vida foi na favela do Estácio. Livros maravilhosos de cinema. O cara era completamente alucinado por cinema. Biografias de divas, umas coisas maravilhosas, tudo em inglês, o cara sabia inglês. Cara, livros incríveis, incríveis mesmo, maravilhosos. E já cansei de Vieira Soto e Delfim Moreira e Atlântica e só ver bobagem, só livro bobo e sem importância. Então, assim, isso, você nunca sabe o que você vai achar, essa que é a verdade. Isso é uma das graças do negócio, né? Aquela é uma edição de 1789. Isso, cara, isso ia pro lixo. Entendeu? Isso é um livro raríssimo que ia pro lixo. Quando a mulher me ligou, é que ela disse assim, que eu perguntei, mas que tipo de livros a senhora tem aí? Ela me disse exatamente assim, meu filho, tem muito livro aqui. Por exemplo, tem aqui uma coleção, negócio de Plato. Eu falei, quantos volumes, minha senhora? Deve ter uns 15 volumes. É uma edição antiga? Peraí. Aí eu abri assim, aqui me diz 1891. Quer dizer, era uma edição das obras completas de Platão em francês de 1891. Mas tem muitas vezes que acontece isso, o livro escolhe a pessoa muitas vezes. O best-seller em sebo é completamente diferente de best-seller em livraria. Por exemplo, eu durante meses eu tive aqui numa das bancadas da loja, sei lá, comprei num lote que veio, sei lá, uns 20 livros da Danielle Steele, que é um best-seller sensacional, vende uma barbaridade. E eu deixei exposto, né? Eu pensei, vai vender rápido, né? Eu deixei exposto na bancada. Cara, ficou 6 meses, não vendeu nada. E estava em ótimo estado. Eu tive que pegar todos e levar num outro sebo e trocar, porque eu não vendia. Não saía de jeito nenhum. O pessoal vem direto para a área de filosofia. É incrível a quantidade de pessoas por dia que vem na área de filosofia. A área que mais esvazia na livraria é de filosofia. É incrível.
O que vende muito em sebo? Livro, que a gente chama de livro cabeção. Por exemplo, então, Ulisses, por exemplo, é um best-seller de sebo, vende. Toda a filosofia francesa moderna, Derrida, Deleuze, Foucault, toda Guattari, essa gente toda vende. Hegel, Platão vende muito, Nietzsche vende, tudo que aparecer vende. É uma coisa de gente que tem interesse por ciências humanas, né? Pra valer, assim, gente mais culta. Porque são as pessoas que vão em livraria também. Mas elas têm algo a mais, elas vão ao sebo. Você ouve muita gente dizer, eu não compro o livro porque o livro é muito caro. Não é porque o livro é caro. É porque a pessoa não tem o hábito da leitura e aquilo para ela não é importante. Eu acho que é conversa fiada isso. Condição para comprar tem. Você vê ali na minha sessão aí na frente, eu tenho uma sessão ali, qualquer livro ali é R$5. Pô, será que no meio de 1000 volumes ali não tem um livro ali que vai interessar você para comprar? Mas a mesma pessoa que diz que um livro de R$40 é caro, compra um aparelho de DVD por R$600 e paga em 15 prestações. Quer dizer, aí você vê onde é que está a prioridade da pessoa, né? Essa desculpa não cola. As pessoas não leem, se as pessoas quisessem realmente ler e não tivessem dinheiro, elas iriam aos sebos. Não é pobre, não é rico, não tem nada a ver com poder adquisitivo. Tem muita gente que vem aqui porque não tem dinheiro para ir comprar um livro novo. O sebo nada mais é do que um lugar onde você vai encontrar livros mais em conta e muitos livros fora de catálogo, que você não encontra nas livrarias. Eu sempre achei, por exemplo, casa que você entra que não tem livro, eu sempre achei um troço estranho. Casa sem livro. E é uma casa esquisita, é um troço estranho, não sei, eu não acho esquisito. Porque é difícil entender que mundo é aquele ali. Eu acho que o brasileiro não tem educação para ler, não foi educado para ler. O ensino de literatura para as crianças é bom. Ele é bom, porque são em geral aulas recreativas, você vê, né? São aulas recreativas, aqueles livros infantis, às vezes tem uma dramatização, tem brincadeiras. O professor lê o que está escrito no livro e a criança desenha. O que entendeu é uma estimulação do que se leu. Quando você chega na adolescência, começa esse processo de burocratização. Você tem uma espécie de rito de passagem. Você tem que ler o livro para fazer uma prova dali a um mês, que vai valer nota, e isso já tira 80% do encanto da leitura. Você lê um livro para fazer uma prova. Então o aluno já vai ler aquilo como uma obrigação. Isso já começa o distanciamento, o processo de distanciamento começa ali. Você passa dessa literatura infanto-juvenil contemporânea para os clássicos. Porque o aluno tem que ler os clássicos. Ele tem que ler Machado de Assis, ele tem que ler José de Alencar, ele tem que ler Graciliano Ramos, porque senão ele não vai ler a literatura. Mas não é uma literatura adequada para um jovem adolescente, e ainda mais um adolescente de hoje em dia. É uma literatura, primeiro, uma literatura muito antiga, e segundo, ela é escrita de uma linguagem que não está em conformidade com a realidade contemporânea. Como é que você vai aproximar o adolescente, né, habituado, como eu disse há pouco, a essas facilidades tecnológicas, né, e muito hiperativo, de um ato solitário com uma leitura? Como é que você vai fazer isso? É um grande desafio. Não vai ser pelos métodos atuais. Isso é uma coisa que eu, assim, na verdade é uma coisa que eu falo em relação às campanhas que se faz normalmente para incentivar a leitura, né? Eu acho que o substrato dessas campanhas é errado quando você tenta fazer as pessoas lerem ou lerem mais com o argumento de que o livro é uma coisa importante. Na verdade, você está tratando o livro como Vossa Excelência, que você está dando um tratamento de alguma coisa que é superior, muito importante e muito nobre em relação a você. Cria uma deferência muito grande em torno do ato da leitura.
A leitura se torna uma coisa quase litúrgica. É quase como se você tivesse que botar uma roupa bonita, se arrumar, ficar bacana, para poder ler um livro, que é uma coisa importantíssima e tal. Eu acho isso uma maior bobagem. A leitura, por obrigação, ela só se justifica, a meu juízo, pela necessidade de informação. Mas a leitura do dia a dia, que é uma leitura importante, ela é uma leitura de lazer. Coisas como Sidney Sheldon, ou Morris West, ou Paulo Coelho, essas coisas eu sempre naturalmente torci o nariz. Quando eu comecei a trabalhar em livraria, eu percebi uma coisa muito importante. E passei a ter um grande respeito por esse tipo de livro, que é o seguinte: esses livros são os últimos livros da história da nossa cultura. O best-seller de leitura fácil e rápida é o último tipo de livro em que as pessoas leem sem nenhuma pretensão e sem nenhum interesse outro que não seja a diversão. Quer dizer, então com esses livros as pessoas fazem esse tipo de coisa. Elas leem para se divertir, para passar o tempo, porque é bom, porque é uma opção de lazer. Não lê porque é importante, não lê porque vai passar no concurso, não é nada disso. Ela lê porque é uma opção de diversão, como é ir ao cinema, como é ir na praia. Então eu passei a ter um respeito por essa gente que eu não tinha antes. E a leitura, mesmo a leitura de entretenimento, mesmo a leitura sem ser essa leitura extraordinária, mesmo que você só leia best-sellers, você aprende muita coisa. Porque primeiro você ganha qualidades que são extraordinárias. Capacidade de concentração, que a leitura te dá. Familiaridade com o texto escrito. Você aprende a gramática e a língua sem estar aprendendo de forma natural, espontânea. Vai ser uma aula de português. Exato, você vai reconhecer um texto mal escrito de cara. Você vai ver, isso aqui precisa de uma crase. Está sem crase aqui. Esse porquê não é assim, não é separado, é junto. Você próprio, indiretamente, você já vai identificar essas falhas. A melhor maneira de você aprender português é lendo. Se você prestar atenção, os livros podem te ajudar muito, inclusive, nisso. Não é só a coisa estética, da importância da cultura, ou a importância daquele livro na história da literatura, não. Tem umas coisas, assim, da vivência humana mesmo. Como é que você age aqui ou ali, como é que você faz isso ou aquilo. E as pessoas acabam esquecendo uma coisa básica de livro, que é o seguinte: ler é bom. Assim, a gente que está acostumado a ler, gosta de ler. É divertido ler. É agradável ler. Então, assim, se você consegue explicar para as crianças que ler é legal, que é uma opção de lazer bacana, que não é uma perda de tempo, se ela se acostuma a ler desde pequeno, você não precisa fazer campanha nenhuma depois. O livro vai fazer parte da vida dessa criança, normalmente, quer dizer, quando ela deparar com a necessidade de aprender alguma coisa, ela sempre vai considerar aprender aquilo lendo como uma forma bastante razoável de aprender alguma coisa, porque ela tem intimidade. Assim, a gente tem que fazer as crianças terem intimidade com o livro, entendeu? Assim, você tem que criar alguma coisa que eu brinco assim, você tem que criar craque, entendeu? Não adianta você criar um monte de pereba, entendeu? Que chuta a bola mais ou menos, não adianta. Gente que tem intimidade, que pega livro, sabe, que entende de livro, sabe, não lê na cama, lê pelado, lê toda hora. Se você consegue fazer isso, o resto elas fazem sozinhas.